Bíblia ali, em Judas, e vamos ver a partir do versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência, acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo o povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu de coisas que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles que ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizimavam o que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, com animais irracionais corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar entre eles todos os ímpios, porque todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais nos diziam que no último tempo haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias
concupiscências. Esses são os que causam divisões sexuais, que não têm o Espírito. Amém, irmãos? Uma palavra exortativa que o apóstolo Judas ministrou. Primeiramente, ele ministra para a igreja judaica, uma igreja que conhecia a lei de Moisés, por uma igreja que conhecia o Antigo Testamento. Por isso ele cita o arcanjo Miguel, por exemplo. Ele cita aqui a respeito do corpo de Moisés, porque ele conhece, esse público conhecia a Bíblia. Mas o que me chama a atenção é o versículo 3, porque ele inicia dizendo: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação. O objetivo de Judas, do apóstolo, era pregar que Jesus é o Salvador, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele queria pregar que Jesus cura, que Jesus liberta as pessoas. Ele queria pregar sobre o arrependimento. Ele queria pregar sobre a ministração do Espírito Santo, a obra da redenção, a obra do novo nascimento, a salvação comum. Ele queria pregar, ele queria escrever sobre a salvação comum. Mas abruptamente ele muda o discurso, dizendo: tive por necessidade. Olha só, irmãos, ele queria pregar algo comum, como nós vemos aqui, aquela pessoa assim que chega: irmão, eu creio que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza no Espírito Santo e nos leva para o céu. A salvação comum. Mas ele fala que teve por necessidade. Ele muda o espírito dele e passa a exortar os crentes a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Está claro isso, meus irmãos? Ele quer falar sobre a salvação comum, ele quer falar sobre a obra do Calvário, mas ele abruptamente muda o seu discurso, muda a sua escrita pela direção do Espírito Santo e fala: eu vou exortar vocês para que vocês despertem a batalhar pela fé, a defender a fé que uma vez foi dada a você, que é santo, santificado pelo Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E aí ele começa a sua exortação, porque introduziram no meio de vós, eu provo no meio de vós, pessoas que não nasceram de novo, pessoas que têm cara de crente, pessoas que falam como crente, pessoas que agem como crente, mas não nasceu de novo, não. Pisa no carro dele para ver. Pessoa muito boazinha, irmão, mas fala uma coisa: você já não quer viver na igreja, não. Cadê boazinha? Ou fica meio bonzinho. Parece crente, pastor lindo, mas pastor chama atenção, desaparece. É tudo assim, irmão. Então são pessoas que não nasceram de novo. Porque quem nasce de novo, irmão, não age assim, não. Pessoa que nasceu de novo, que recebeu o poder do Espírito Santo na vida, tem discernimento, sabe que o pai chama a atenção do filho que ama. Viu, irmão? Agora o pai quer chamar a atenção para orientar o filho, o filho fica nervosinho, bate a porta e sai correndo. Hoje é assim os adolescentes, irmão. Hoje as crianças, hoje o pai não tem mais autoridade para ensinar o filho. Hoje o professor não tem mais autoridade, é assédio. Está quebrando a hierarquia que Deus deu. Deus colocou o marido, o pai, como sacerdote da sua casa, como cabeça do lar. Mas o mundo quer subverter a autoridade espiritual que Deus deu ao homem. A autoridade espiritual. O mundo quer subverter.
Então, gente que não nasceu de novo, pessoas que precisam nascer de novo, precisam ser libertas da velha natureza. E você tem que desejar ser um ser humano melhor, meu irmão, minha irmã. Você tem sim que entrar no seu quarto, fechar a porta e orar ao nosso Pai que está no céu e pedir misericórdia para Ele mudar essa sua natureza pecaminosa. É clamar para o Senhor: Jesus, me liberta, eu sou muito nervosinha, Jesus, me liberta, eu sou muito nervosinho. E o sangue de Jesus, o sangue de Jesus vai limpando, vai lavando, vai santificando, e você fica calminho. Glória a Deus, glória a Jesus. Gente que introduziu no nosso meio homens ímpios. Que coisa triste, irmão. A pessoa fica escandalizada, né? Meu Deus, pastor ciclano, aquele irmão que eu nunca imaginei. Gente ímpia, irmão, que não nasceu de novo, não. Engana, introduziu, transforma em dissolução a graça de Deus, dissolução a graça de Deus. E aí a pessoa fica revoltada com a igreja, porque só tem maus exemplos, fica revoltada com a igreja, fica revoltada com tudo e fica revoltada com Deus. E aí nem crê mais em Deus, perde a fé em Jesus por causa dos maus exemplos. Que Deus nos livre de ser pedra de tropeço para o nosso irmão. Porque tem gente que é fraca, irmão. Se ele vê uma autoestima do Senhor, ele vai dizer: olha que situação. Então nós temos que pedir para Deus graça, para a gente não ser pedra de tropeço para ninguém. Deus tem misericórdia da sua alma, que está aqui. Que o sangue de Jesus esteja na sua vida. Que o Espírito Santo testemunhe contigo. Que os seus lábios sejam santos. Que o seu proceder seja santo. Que a sua atitude seja santa. Que você tenha uma vida santa, para não ser pedra de tropeço para ninguém. Para que ninguém venha se escandalizar. Paulo fala em 1 Coríntios que nós não sejamos motivo de escândalo, nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Que Deus guarde a nossa alma, a nossa vida. Só que Deus traz juízo, irmão. Deus não deixa escarnecer. Tudo que você plantar, você vai colher. Não se iluda. Agora, é claro, se você estiver com Jesus, você vai colher a mesma coisa, vai Deus te dar graça. Que essa é uma lei inevitável. Plantou, colheu. Por isso nós não podemos deixar de plantar o bem. Então, o seu tempo você vai colher o bem. Agora, você com graça, semeando coisas, vai colher. É porque Deus tem misericórdia da gente. Então nos dá força para superar. Porque vai colher, vai. Tem jeito, plantou, colheu. E ele fala do juízo da Deus. Ele dá um exemplo daqueles anjos que não guardaram a fidelidade a Deus. Deus criou o anjo querubim perfeito. Primariamente, Deus criou o querubim perfeito. Mas ele escolheu o pecado. Ele escolheu a revolta e se transformou em Satanás. Então Deus não criou Satanás, Deus criou o querubim perfeito. Ele criou Satanás. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que quando Moisés morreu, Satanás queria pegar o corpo de Moisés, certamente para virar idolatria. Queria burlar o povo de adorar Moisés. Então Deus enviou o arcanjo Miguel. Miguel aparece lá no livro de Daniel. Miguel e Gabriel, esses dois são dois únicos nomes de anjos que aparecem ali. A Bíblia fala de dois nomes de anjos: Miguel e Gabriel, só. Os judeus inventaram sete arcanjos. Eu não sei onde ele roubou o nome do cinco lá, Uriel. Então
Gabriel sim, Miguel e Gabriel. O resto é tudo intencionista humana, é tudo da tradição humana, não tem na Bíblia. A Bíblia fala só de Miguel e de Gabriel. Fala do livro de Daniel, depois fala do Mateus, que o anjo Gabriel anunciou a Maria, e aqui está falando que o arcanjo Miguel, a respeito do corpo de Moisés, quando ele foi sepultar o corpo de Moisés, que Deus sepultou o corpo de Moisés no local e nunca lhe errou, exatamente para evitar a idolatria. Mas Satanás foi lá proteger, e o arcanjo Miguel não citou juízo aí. O arcanjo Miguel só disse: o Senhor me repreenda. Não falou. Podia falar, ele vai para o inferno. Não falou não. O Senhor me repreenda. E aí ele continua dizendo: muitas pessoas têm a aparência de viver uma comunhão, mas não é nada disso, é tudo teatro. E se existe uma coisa, irmão, que Deus se aborrece, é a manipulação da imagem, é você fazer uma coisa que você não é. Não, você não é verdadeiro, você não é perfeito, eu não sou perfeito, mas seja realista, irmão, seja verdadeiro. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar força, Deus vai te capacitar. Creia que Deus vai cuidar de você. E ele fala aqui que essas heresias estão entrando na igreja, e muitas pessoas não se dão conta disso, que a heresia ela entra de maneira sorrateira. É às vezes você assistindo pelo YouTube, um pregador que você nunca viu na vida, ele fala da heresia, a semente entra no seu coração. E sabia que tem gente, irmão, que se desviou da igreja porque ficou ouvindo conversa na internet? Pregadores que nunca oraram com ele, que nunca deu um abraço com ele, mas ouviram que está lá, virou escravo de uma seita religiosa. Está cheio de seita religiosa, seita que canta aí que nem a gente, seita que diz a Bíblia que nem a gente, mas quer te oprimir, quer te dominar, quer te enganar, quer punir em você. Cuidado com a mão de Deus, cuidado com a mão de Deus. Seita que quer te oprimir e te dominar, mas Jesus veio para te libertar, para te dar paz, para te dar alegria. Louvado seja Deus. Jesus veio para você ser uma pessoa leve. Como pode uma pessoa ir para a igreja e virar capricho, oprimido? Irmão, a pessoa vai vir na igreja e ficar alegre, e ficar cheio de alegria, e abençoar a sua família, e abençoar a sua casa. Que história é essa? De fazer parte de uma igreja, ficou pior do que era antes. Agora sendo um líder religioso, é escravo dos caprichos de uma liderança religiosa, que inventou, que é dirigido por Deus. Não, irmão, você tem a Bíblia aí na sua mão, examine as Escrituras. Deus te deu a revelação na sua mão. Ore, tenha comunhão com Jesus. Não seja escravo de nenhum sistema religioso. Tenha comunhão com Jesus. Converse com Jesus. Fale com o Espírito Santo. Para todo mundo da igreja, Jesus não é homem. Louvado seja o nome do Senhor. Um terço do Novo Testamento foi escrito para combater ensinos errados. Um terço. E Jesus falou mais do inferno do que do céu, para tentar livrar a alma dos homens. Paulo escreveu epístolas inteiras para combater o erro. A epístola de Paulo aos Gálatas, 6 capítulos para combater os judaizantes. João fala nas suas muitas epístolas, combatendo a heresia dos gnósticos, combatendo a heresia de homens ímpios, que queria ter a primazia na igreja. Então, irmão, um terço do Novo Testamento foi escrito para combater o engano, para combater o ensino, e é exatamente isso que Judas está dizendo. Tive por necessidade
exortar-nos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Foi Jesus que deu essa fé santa para você. Defenda a sua fé. Não negue o Senhor Jesus. Clame pelo sangue de Jesus. Prate, peça para Deus te proteger a sua alma, proteger a sua casa. Não permita que o demônio entre na sua casa. Expulsa o mal. Clame pelo sangue de Jesus para proteger sua família, seus filhos, seus negócios. Clame pelo sangue de Jesus. Batalhe pela fé. Ame a palavra de Deus. Tenha prazer em participar do culto de oração. Que aqui você vem interceder pela sua família, vem interceder pela igreja, vem interceder pela cidade, vem interceder pelos missionários, vem interceder pelo pastor, vem interceder pelos obreiros, vem interceder pelo país. Então vem orar, tenha compromisso, tenha foco. Batalha pela fé. É uma guerra, é uma luta, mas batalha pela verdade, batalha pelo que é honesto, batalha pelo que é verdadeiro, batalha pelo que é eterno. Tem um monte de gente gastando tempo, energia, dinheiro, força por coisas que acabam aqui, por coisas efêmeras, por coisas passageiras. Vai parar, vai acabar. Não adianta, vai acabar. Então lute, invista o teu tempo, invista o teu potencial em coisas que durarão para sempre, em coisas eternas, não em coisas efêmeras e passageiras. A exortação do escritor aos Hebreus: não seja profano como Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Que Deus nos livre disso, irmão. Mas vamos lutar pela fé que foi dada aos santos. Glória a Deus. Jesus é o nosso Salvador. O mundo está dizendo que eu estou de caminho, só tem um caminho. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem ao Pai para não ser por mim. Jesus é o caminho. Não é a igreja, não é o movimento. Não, é Jesus, o Salvador. Ele é o caminho. Olha a Deus. Olhe mais, irmão. A Bíblia é a palavra de Deus. Entenda isso e viva isso. Eu disse ainda na ministração de domingo, na escola bíblica dominical, um monte de gente diz que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a santa profecia de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Pena tudo mesmo. Só tem um problema. A Bíblia, irmão, é para você ler diariamente, porque ela é tudo isso, ela é a palavra de Deus. Irmão, não gostou do capítulo, tem um versículo, por aí, não gostou do primeiro salmo. Leia uma palavra que Jesus está dizendo, porque a Bíblia santifica a nossa alma. Jesus diz: santifica-me a verdade, a tua palavra é a verdade. Leia a Bíblia, tem mais tempo para a Bíblia, irmão. Tem mais tempo para a comunhão com o Senhor. Nós temos aqui na nossa igreja o círculo de oração todo sábado de manhã. Você pode vir em consagração. Nós tentamos facilitar para os irmãos, para você ter o seu crescimento espiritual. Mas você tem que querer, você tem que desejar, irmão. Não dá para a gente forçar, você tem que querer. E o Judas, nesse versículo 3, depois ele cita todas essas questões. Ele vai dizer que essas pessoas espumam as suas abominações. Eu tenho chegado cedo nessa igreja. Vai fazer 2 anos que eu estou aqui com os irmãos agora no mês de dezembro. No mês de dezembro fará 2 anos que eu estou aqui. Meus irmãos são testemunhas, eu chego cedo aqui na igreja.
Jesus, não deixe no nosso meio quem não te honra. Jesus, guarda esse rebanho é teu, Jesus. Não deixa nosso profeta em nosso meio. Não deixa heresia no nosso meio. Santifica a igreja. Aí sim, em oração. Tira do nosso meio tudo que não te honra, tudo que não te glorifica. Saia em nome de Jesus. Porque nós precisamos apresentar a igreja santa, sem mácula, sem ruga, lavada, remida pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Igreja